Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua voz é uma voz daquelas de taquara rachada? Ou a sua voz é uma voz poderosa, tipo uma voz de trovão? Se você quer entender como construir uma voz poderosa para transformar isso em resultados, eu quero que você assista esse vídeo. Meu nome é Lucas Caê e eu sou especialista na comunicação em público. E o meu objetivo é te ajudar a falar, convencer, emocionar e influenciar pessoas através da comunicação. Bom, ontem eu estava gravando um vídeo aqui, né, do módulo do Destravei 2.0 e eu falei sobre um assunto e fiz uma pesquisa no meu perfil no Instagram. Se você não me segue, segue lá, posto conteúdos diários, né, para te ajudar a melhorar a sua comunicação em público. Eu falei sobre um tema que é a califasia. Califasia, você já ouviu falar nesse termo califasia? Meu Deus, o que é isso? O que significa? Deixa eu te contar uma historinha. Uma vez, tá? Um grupo de arqueólogos, eles fizeram uma investigação, na verdade estavam escavando ali no Egito Antigo e descobriram uma tumba egípcia. E, né, ao escavar tudo isso, né, imagine a alegria desses arqueólogos ao encontrar um artefato arqueológico. Aquilo é o prêmio, né, o elixir da vitória para aquelas pessoas quando conseguiram encontrar aquilo ali. E quando estavam fazendo a escavação, todo aquele cuidado, aquela coisa do pincel, limpando, né, tirando quase grão por grão de areia ali, tudo para não prejudicar o artefato arqueológico. E eles conseguiram identificar depois ao redor dessa tumba egípcia com hieroglifos, né, aquelas letrinhas, aquelas palavras egípcias, né, aquele conteúdo todo, e decodificaram uma frase que eu achei muito interessante. É ela que eu quero compartilhar contigo. E estava escrito lá: domina-te a arte da fala e terás domínio sobre os demais. Domina-te a arte da fala e terás domínio sobre os demais. O que quer dizer isso? Quem domina uma fala, tá, tem sim domínio sobre as pessoas. Na minha visão, não existe nada tão poderoso quanto a comunicação, porque é através da comunicação que você consegue atingir todos, eu disse todos os objetivos para a sua vida, para a sua carreira e para os seus relacionamentos. E o que tem a ver toda essa história que você me contou, Lucas, com a califasia? A califasia é a arte de você modular a sua voz. Vamos entender como modular a sua voz. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Você tem uma voz de taquara rachada ou uma voz poderosa, uma voz de trovão? E ter uma voz de trovão não significa que você vai ter aquela voz de locutor, AM, né? Aquela coisa linda e maravilhosa na madrugada, acompanhando aqui comigo, você que está apaixonado. Não tem nada a ver com isso, tá? Essa é uma voz até mesmo quase que farsesca. Ter uma voz de trovão é você conseguir impactar as pessoas através da modulação da sua voz. Califasia é modular a sua voz diante um discurso. Você já teve aula com um professor na faculdade ou você assistiu uma palestra e quando a pessoa começou a falar, você já pensou assim, puxa, que hora que vai acabar? Ou você tinha, sei lá, um jeito, uma forma, vou no banheiro, que hora que sai o coffee break? Você já olha no celular, porque aquela voz, ela tem dois motivos. Ou ela é um discurso monotonal, né? Um discurso monótono. Pessoas que falam de uma forma monótona, tá? São pessoas que têm um monotom, ou seja, um único tom. E esse único tom é quase que se fosse, sei lá, um mantra, né? Ondas alfas para você relaxar, meditar e atingir teu estado de nirvana. Isso dá sono, isso cansa, isso dá um desespero na plateia, você perde as pessoas não prestam atenção em você, você estudou por horas, ficou horas preparando aquele PowerPoint maravilhoso, né? Pegando foto, roubando foto lá do Google, lá, né? Pesquisando foto com direito autoral, dá nada, vou copiar aqui no PowerPoint, ninguém vai ver. Você fez isso, preparou, ensaiou, ficou nervoso e na hora de se apresentar as pessoas dormem durante a sua fala. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm um discurso monótono ou monotonal, tá? Então, a califasia tem esse objetivo de você conseguir modular a sua voz. Pense que, você já fez algum passeio em montanha-russa? Eu, Lucas, não sou muito adepto a esse tipo de aventura, mas já transpus a linha do cagaço e já fiz alguns passeios em montanha-russa.
E você não anda de montanha-russa da mesma forma que você está andando num carrossel ali, né, bonitinho, chupando sorvete ou pirulito. Não, aquela coisa faz você ter um ataque de histeria, né? Faz você falar, Jesus, volta logo, eu quero sair daqui. Tem aquele 40 segundos, 1 minuto de montanha-russa, mas parece que aquilo dura uma eternidade. Por quê? Porque você tem altos e baixos. Você tem ritmos e uma velocidade diferente. Então pense que a sua voz durante uma apresentação, ela tem que ter o quê? Ela tem que fazer um passeio de montanha-russa. E tem vários níveis de montanha-russa, concorda? Tu vai pro Beto Carreiro, tem a montanha-russa lá do Tigor lá, né? Que é aquela coisinha, que é aquele assim, todo muito feliz. Mas tem a Fire Whip, que dá um nó na garganta. Quando você tem uma boa califasia, você vai ter que prestar atenção no objetivo do seu conteúdo, tá? Esse seu conteúdo, ele precisa estar alinhado com 3 coisas. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, tá? Que é o público, tá? Público, ambiente e você. Vai ficar a indicação aqui nesse vídeo que você pode assistir esse conteúdo também. Como que você vai construir um bom discurso pensando em você, no público e no ambiente. Isso é um fator determinante para o resultado da sua apresentação. Mas vamos voltando aqui para a califasia. A califasia, então, você vai analisar esse seu público. Você vai analisar o impacto que você quer que as pessoas tenham com a sua mensagem. E isso vai fazer com que você consiga, então, dar as ênfases corretas, né, e destacar as principais palavras da mensagem. Foi feito um estudo, e eu fiz um curso uma vez sobre neurovendas e neuromarketing, tá? Participei disso. E eu lembro que um dos conteúdos mais interessantes foi de um conteúdo de neurovendas sobre apresentação de propostas comerciais. Apresentação de propostas comerciais para mercado B2B, ou seja, né, de empresas para empresas. E o cara falou uma coisa muito interessante, Fernando de Chiara, um mestre de neurovendas. Falou assim, olha, se o teu diferencial é preço, coloca no começo. Se o teu preço não é um diferencial, se o teu preço é um preço tipo alto, um ticket médio alto, coloque no final da proposta, porque a pessoa precisa caminhar por ela, ver valor e entender o preço. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele registra o início e o final de uma mensagem. O que fica no meio facilmente se perde, tá? Por isso a califasia é tão importante. Cara, imagina, você vai dar uma palestra, dar uma aula de 1 hora, vai lá ficar 50 minutos dando uma palestra, ou às vezes uma palestra de 1h30, sendo que o cérebro da pessoa, né, vai apenas aprender aquilo que você falou no início e no final, e isso daqui, ó, é o ponto crucial. Agora, no meio, no intervalo entre o início e o fim, você vai ter que praticar muita califasia, você vai ter que articular, você vai ter que dar ênfase e alternar os ritmos da sua fala. Então, existem alguns elementos que você vai ter que aprender, que eu quero te ensinar nesse vídeo aqui, para que você tenha uma excelente califasia, tá ok? Primeiro ponto, pense lá, no teu discurso, você vai ter que aprender, o primeiro ponto é destacar as principais palavras. Se você perceber, isso já para mim é por conta dos anos de teatro, né? Esse ano, em 2019, fazem 20 anos que eu faço teatro, já dei palestras, desde ali palestras para 10 pessoas, mas já para 3.000 pessoas. São intensidades diferentes, porém o conceito é aplicável em todos os casos. As pessoas precisam ser impactadas pela tua voz. Então, por conta disso, isso já é orgânico para mim. Mas volte um pouquinho esse vídeo e perceba que eu estou o tempo todo dando algum brilho diferente em algumas palavras. Por quê? Porque eu quero que você receba ela de uma forma diferente. Então, não é só a voz, mas é a forma como você conduz a sua voz para você que está ouvindo, assistindo esse vídeo ou passando uma mensagem. Então, o primeiro ponto é, Lucas, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que destacar as principais palavras da sua apresentação. Se você está fazendo uma palestra, qual é a síntese do slide? Pelo amor de Deus, fazendo um parênteses aqui, tá? Não vai fazer aqueles slides cheios de texto e você vai ler o texto no meio da apresentação. Se tem uma coisa que me irrita, é palestrante que lê o texto que está no slide. Pô, caramba, eu sei ler, não leia.
Deixa que eu leia então. Então, explore o conceito. Voltando, isso fica para um outro conteúdo que é como apresentar slides, tá? Então, você vai ter que pegar a síntese, a principal palavra daquela mensagem, a principal palavra daquela lâmina ali, daquele chartzinho que você tem. O que precisa ser destacado? E naquele momento, quando você estiver falando, por exemplo, vamos pensar alguma coisa, deixa eu improvisar uma coisa aqui, sobre educação do futuro. Gente, olha, vou brincar aqui com uma ideia, tá? Senhores, seguinte, vocês que são professores, vocês precisam entender que nós temos uma educação, um método educacional que foi desenvolvido no século XIX, está sendo aplicada por nós, por profissionais do século XX, a uma geração do século XXI. Será que não tem um gap geracional aqui? Será que nós não precisamos rever muitos dos conceitos e da metodologia educacional que nós aplicamos nos nossos alunos? Sim, a gente precisa fazer algo diferente se a gente quer um resultado diferente para esse futuro. E é por isso que vocês estão aqui para aprender e desenvolver essa educação do futuro. Só viajei numa ideia aqui, tá? Mas, vamos lá, eu brinquei com as principais palavras. Lucas, você descreveu isso e sublinhou ou destacou em amarelo ali? Não. Mas eu já entendo que qual é a principal mensagem? Falando de educação que está ultrapassada. Então, essas palavras, e geralmente está no verbo, é onde você vai precisar destacar. Porque o que é um verbo? O verbo é uma ação, tá? A ação é que leva a pessoa a se mexer, é o que leva a pessoa a querer tomar uma decisão. É o verbo que influencia durante um discurso. Então, você precisa destacar essa palavra, tá? Então, a primeira dica poderosa fica aí, destaque as principais palavras, tá ok? Segunda dica, você vai ter que trabalhar o seu ritmo de fala. Ritmo de fala. Então, pense na intenção. Como que eu altero o ritmo de fala? Você vai ter, é a intenção do impacto da mensagem que vai te ajudar a compreender aquilo que você precisa falar. Por exemplo, se você quer motivar as pessoas, você não vai motivar ninguém falando de uma forma muito carinhosa. Vamos lá, o Matheus Furt está aqui. Matheus, cara, eu confio muito em você. Você, Matheus, é um grande profissional. Matheus, bora, vamos sim, Matheus. A gente vai ter que fazer hora extra hoje, tá, Matheus? E eu quero que você trabalhe muito, porque eu confio. Tá motivado, Matheus? Não. Ah, desanimou, quase o Matheus dormiu lá. Por quê? Porque qual é a minha intenção? A minha intenção é gerar motivação. Motivação requer energização. Essa energização não importa o conteúdo em si, não importa o texto, não importa a palavra. Lógico, né? A palavra sempre é fundamental, mas não é ela que vai gerar a energia necessária ou o agir necessário do Matheus, por exemplo. Então, por exemplo, se eu vou querer energizar uma pessoa, o meu ritmo de fala precisa ser um pouco mais acelerado, tá? Eu já estou juntando duas coisas aqui, que é o ritmo e a intensidade. Matheus, cara, eu acredito muito em você. Matheus, a gente está numa semana crucial para o resultado do nosso negócio. Então, Matheus, você que entrega muito resultado, eu preciso que hoje, cara, você faça 30 minutos a mais, por favor, de hora extra, que você trabalhe um pouquinho mais. Na segunda-feira, eu tenho certeza que isso vai valer a pena, porque você vai trazer um resultado que lá na segunda-feira a gente vai celebrar, vai comemorar e sabe que você faz parte desse resultado. Matheus, bora trabalhar mais 30 minutos hoje? Bora! Aí, viu só, convenci o Matheus. Olha só, convenci, Matheus, ou você só está falando bora porque você gostou de mim? Não, estou convencido aqui. Ah, olha só, não vale mentir, tá? Deus está vendo. Tá? Mas por quê? Para te dar um exemplo que você precisa alternar o ritmo com base na intenção. Agora, claro, se a gente quer acalmar as pessoas, se você quer levar a sua plateia, a sua audiência a uma reflexão, você não vai falar, gente, vamos propagar a harmonia entre as pessoas, vamos pensar sobre a vida, sobre a existência do espírito. Não, aí você vai fazer o quê? Você vai levar a uma intensidade e um ritmo de fala um pouquinho mais pausado. A reflexão, ela precisa ser composta por uma intensidade de fala que leva o cérebro do outro, tá? O cérebro do outro a entrar num negócio chamado ondas alfa. Como assim, Lucas? Ondas alfa.
Bom, o teu cérebro, ele produz sinapses, né, que são conexões neurais. E essas conexões neurais, elas são ondas de energia, como se fosse um circuito elétrico. O nosso cérebro, ele produz 4 ondas, ondas alfa, beta, teta e delta. As ondas alfa são as zonas de melhor aprendizagem, tá? Zonas de melhor aprendizagem, zonas de concentração. Ondas beta são ondas de estresse, tá? Ondas de muita agitação. As ondas teta são as ondas da dispersão, que daí é o monótono, tá? Ondas que você viaja, você não está pensando em uma coisa, daqui a pouco teu cérebro está lá em outra. E as ondas delta só são atingidas, o nosso cérebro só produz quando a gente está num estado de sono, né? Quando você está dormindo de forma muito profunda. Então você tem 3 formas de produzir ondas cerebrais nas pessoas que estão te ouvindo, alfa, beta e teta. Se eu quero estimular as pessoas, se eu quero que elas venham comigo e pensem profundamente, se conectem comigo, se concentrem, a minha voz, ela precisa caminhar em um ritmo mais tranquilo, mais lento. Porque é esse ritmo que eu vou hipnotizando, entre aspas, claro, as pessoas, para que elas venham e entendam exatamente o que eu estou falando. As ondas betas eu preciso descartar? Não, as ondas betas elas energizam as pessoas. São as ondas beta que fazem bora sangue nos olhos, vão para cima. É muito comum em convenção de vendas você produzir, né, os palestrantes motivacionais, eles utilizarem muitas ondas beta. Eles nem sabem disso que eles estão fazendo, né? Eles nem sabem o que estão fazendo muitas vezes, mas estão produzindo muitas ondas beta. Só que só produzir ondas beta gera estresse, gera cansaço. Se você só produzir ondas alfa, as pessoas vão dormir. Elas vão atingir o quê? As ondas teta. Que essas ondas teta é o estado do monótono. A grande sacada da modulação da voz não é ficar em uma só, tá? Por isso que o ritmo, a intensidade, ele precisa ser constante. Então você vai ter que acelerar o teu ritmo de fala, você vai ter que reduzir seu ritmo de fala, você vai ter que ser intenso, desprender energia para falar realmente, para empolgar as pessoas. Olha só, eu estou falando, eu estou transpirando aqui agora, porque eu estou produzindo energia para que essa comunicação chegue até você. Mas em algum momento, a comunicação, a voz, ela precisa retornar, ela precisa variar. Então, intensidade e ritmo. Intensidade, energia e ritmo é o quê? É a frequência, se você vai acelerar, se você vai diminuir, se você vai ralentar, qual é o seu ritmo de fala? Quando você tem isso muito bem construído, na verdade não é só construído, porque não pode ficar no campo do racional. Isso que eu estou te ensinando, você vai ter que praticar de verdade. Então pratica. Isso que te ajuda no Destravei a como desenvolver técnicas e exercícios para você praticar essa questão da intensidade e o ritmo de fala na sua voz. Porque você está trabalhando o quê? A sua califasia. E um outro elemento para que dá base para tudo isso é o que? É a sua dicção. Você, para ter uma voz poderosa, uma voz de trovão, você vai ter que trabalhar a sua dicção. Nossa, o que é dicção? Alguém já falou contigo e você não entendeu bulhufas? Ou quando você vai falar em público, você é aquela pessoa que acelera a sua fala, que fala, atropela, sumido aqui, né? Não quero nem voltar mais nesse lugar. Ou você é a pessoa que vai ficando tão nervosa que a voz vai entrando aqui para dentro de você e acaba ninguém te ouvindo. E você vai tendo uma voz tão fechadinha. Não funciona. A dicção tem a ver com 2 segredos, que é a articulação e a respiração. Então, provavelmente alguém te ensinou isso. Articular as palavras é saborear aquilo que você está falando, dando o quê? Brilho nas palavras, né? Que foi a primeira dica aqui, brilho. Então, você vai precisar articular de uma forma diferente. E aqui eu sugiro que você faça o quê? Faça uma curva forçada, uma hipercorreção. Então, se você for treinar o seu speech, realmente exagere um pouco na frente do espelho, exagere quando você for falar, porque aqui tem uma musculatura que precisa ser treinada. A dicção é treino muscular. Então, por isso que você precisa exercitar cada vez mais e articular cada vez melhor as suas palavras, porque isso vai te dar um brilho
tá ok? Vai te dar um brilho na voz, a sua voz vai chegar de uma forma mais concisa, mais precisa. É como se você ouvisse uma boa música, né? Ali ela tá bem, uma boa música, ela tem uma boa harmonia. A sua voz é a sua harmonia de vida para chegar ao seu conteúdo através das pessoas. E o outro ponto é a respiração. A gente tem a tendência a acelerar a fala, o mundo é acelerado, tudo hoje quer acelerar, gente, tudo quer acelerar. Mas sabemos, né, que pessoas que têm uma frequência ali de fala, de uma fala mais pausada, que consegue respirar durante a sua fala, são pessoas que conseguem transmitir uma ideia melhor. Mas por que isso, Lucas? Por causa do seguinte fato. O seu cérebro, ele processa em uma velocidade, ele processa em uma velocidade muito maior que o quê? Que a sua boca é capaz de sair todo aquele processamento e gerar uma fala, gerar uma informação. E do outro lado, nós temos o quê? 2 ouvidos, né, das pessoas que estão ali te ouvindo, ou milhares de ouvidos, que vai ouvir, receber essa informação e vai levar lá para o seu cérebro para processar através de um negócio chamado imagética, que é a forma como o nosso cérebro entende as coisas, é como a gente vai conseguir registrar aquela informação, vai criar uma imagem mental. Tudo isso leva um tempo? Claro, que são milésimos de segundo, mas é um tempo. Eu não estou te ensinando a fazer uma comunicação, fazer telepatia, não é isso, vamos lá, não. É você articular as palavras. Então, para isso, você vai precisar de articulação e respiração. Assim como uma boa música, o que é a música? É a pausa entre 2 sons. Uma pausa entre 2 sons. Quando você consegue dar pausas durante o seu processo de fala, o cérebro do seu interlocutor consegue o quê? Processar aquilo que você está dizendo. Então você vamos lá, vamos recapitular tudo que eu falei aqui para você? Quais são as 3 dicas poderosas para você desenvolver a califasia, tá? Primeiro, destaque palavras. Qual é a principal palavra? O cérebro lembra de um trecho só da informação. Então dê brilho e ênfase na palavra de destaque. Segunda dica, você vai ter que trabalhar intensidade e ritmo. Intensidade, energia, ritmo. Você vai acelerar o teu discurso ou você vai reduzir o seu discurso. Quando você acelera, você gera uma intensidade de ação. Quando você diminui, ralenta, você gera uma intensidade de reflexão. E o terceiro ponto é sobre dicção. Articule bem as suas palavras e, claro, respire quando você estiver falando. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Então faz assim, ó, se você quer saber mais, acesse meu canal aqui, se inscreva também. Tem um sininho aqui, tá? Que você vai ter que clicar nesse sininho, porque diariamente você vai receber pílulas, dicas poderosas para te ajudar a se comunicar melhor em público. Tá ok? Deixe seu comentário, dá seu like, compartilhe esse vídeo e fique esperto, porque ó, quem tem voz tem vez na vida.